Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Deus abençoe. Queria chamar aqui o pastor Adriano. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida do pastor Adriano. O pastor Adriano vai trazer uma palavra para as nossas vidas nessa noite. A gente está encerrando, nessa noite a nossa série de mensagens sobre despertar um avivamento em nós, O pastor Adriano a gente se conheceu através da Gisele, Gisele, minha paciente, esposa dele, hoje se tornou meu paciente também, e hoje a gente está estreitando ainda mais os laços, faz trabalhos lindos, cuida de pessoas, cuida de vidas, tem um amor por vidas que a gente vê pouco por aí. E eu quero orar pela vida do pastor Adriano. Você pode estender suas mãos para cá para a gente abençoar a vida dele? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar a vida do teu filho em tuas mãos nessa noite, ó Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, usa ele, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, que ele venha ser um instrumento poderoso em tuas mãos, Senhor, para o teu agir e para o teu fluir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Graça e paz à congregação, amém? Eu quero de antemão convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 4. Pastor Ronaldo Garcia já nos apresentou. Vim acompanhado de minha esposa. Estamos à frente de um ministério por nome Vidas Gerando Vidas, um ministério voltado para a obra evangelística, missionária. Trabalhamos com moradores de rua, em parceria com casas de recuperação. O pastor Ronaldo entrou na nossa vida como instrumento de Deus. E hoje aqui estamos para trazer algo da parte de Deus para a sua vida. Estamos diante de um tema: desperta o avivamento em mim. Não é esse tema? Eu posso ver todos juntos? 1, 2 e... Nós vamos falar sobre esse despertar. Neemias capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4, sentados mesmo, apenas acompanhe a leitura. Pode ser que a tradução esteja diferente, mas a essência divina é a mesma. E assim farei a leitura. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me:
Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Queridos, o tema proposto para esta quarta-feira é: desperta o avivamento em mim. Quando lemos a história de Neemias, e me sinto no compromisso de remeter a minha alma também a um outro personagem por nome Esdras, sacerdote, escriba. A Bíblia vai nos dizer que Esdras foi um grande personagem, um homem notório, de grande participação ativa no que diz respeito à exposição das Sagradas Escrituras. Esdras foi o verdadeiro revolucionário, foi uma figura de reforma tão importante no ambiente, no convívio social israelita. Esdras procurou preservar a aplicação da lei, a exposição das Sagradas Escrituras, trazendo à mente do povo o vislumbre, a graça maravilhosa por meio da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele se dedicava a ensinar, ao mesmo tempo que ele se dedicava a refutar a religiosidade, a combater o pecado, pois os israelitas haviam se entremetido aos costumes pagãos, casando-se com mulheres pagãs, o mundanismo mudando a atmosfera de intimidade e comunhão que Israel preservava até então diante do Senhor. Uma vez que o reino do norte havia sido dilacerado e o reino do sul era um sobrevivente na terra que ainda buscava ao Senhor, havia um remanescente em Judá que buscava se consagrar ao Senhor, que buscava se aliar àqueles que mantinham vivas a chama da intimidade em seu tempo. O livro de Esdras e o livro de Neemias possuem particularidades de líderes que em nosso tempo está em grande ausência. Esdras foi um grande avivalista e reformador de seu tempo. Procurava trazer à mente de seu povo a lembrança de um Deus que ainda tornava ativa a sua participação na humanidade, ainda que os que pecaram contra o Senhor e o abandonaram, Esdras era uma voz em seu tempo, trazendo de volta a reforma na mente e no coração de um povo por meio das Sagradas Escrituras. Neemias, então, é uma voz que começa a ecoar através dos tempos, tanto quanto a voz de Esdras. E me pego nesse texto e proponho à igreja a partilha deste conhecimento e revelação do Espírito de Deus, dizendo:
que não pode haver avivamento se não houver reforma na nossa alma. Quando olhamos para um Deus criador, lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Teologicamente estudamos que a terra passou por 3 períodos tão nítidos, tão reais: a terra original, a terra caótica e a terra restaurada. Deus estava preparando a terra para receber vida. A própria terra, no auge da criação, passou pelo processo da reforma, pelo processo da restauração. Deus estabeleceu a ordem em seus princípios criativos. Só então a vida foi um resultado da reforma. E Anani chega agora diante de Neemias por volta do ano 586 a.C. e traz a Neemias informações que mudaram o seu semblante, mudaram o seu estado de humor, mudaram até mesmo a sua forma de pensar, a sua mentalidade, a sua projeção com Jerusalém. Pois Neemias servia no palácio, atuava como um homem que servia às mãos de uma autoridade. Há um grande princípio na vida de Neemias que Deus escreve e narra para a nossa vida nessa noite, e eu sei que isso vai acontecer aqui nesse lugar. Um homem que estava servindo às mãos de uma autoridade, agora é destacado por Deus para servir com as próprias mãos a uma obra de restauração em Jerusalém. Está entendendo? Existem pessoas em nosso tempo que servem a outras, as mãos de outras. Existem empregados que servem ao patrão, mas Deus está dizendo que pessoas serão levantadas em nosso tempo, não somente para servir as mãos de um patrão, mas uma geração, e isto se dá pela reforma. Quando Neemias recebe tais informações, a mensagem de Anani foi tão forte, tão poderosa, que mexeu com a estrutura de Neemias. E eu destaco nesta noite alguns princípios para que o avivamento possa ser despertado dentro de mim. Eu preciso viver em princípios, atentar nos princípios que foram estabelecidos pelo próprio Deus. Neemias mantinha-se em comunhão com o Senhor, mesmo em outra província, ainda que pagã, ainda que debaixo de uma autoridade pagã, ainda que correndo risco de vida, pois tinha que provar do alimento, da bebida que era antes servida ao seu rei, a autoridade que estava sobre a sua vida, e ele tinha que trabalhar ainda como escravo, sorrindo todos os dias diante da sua autoridade. Uma vida que vive em perfeita harmonia, intimidade com Deus, ela está gerando avivamento na sua alma. Existe uma grande questão nesta geração: ou você busca avivamento, ou você vive o avivamento. Há uma forma de provocar o avivamento em nosso tempo, e este avivamento genuíno está em obedecer princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. A grande questão é que Neemias, impactado com informações negativas que mexem com a sua fé e mexem com a sua alma. Você já viu o ser humano quando recebe más notícias?
olha, fulano acabou de vir a óbito. Fulano, rapaz, eu conversei com ele essa semana, veio a óbito, estava tão bem, estava feliz, estava sorrindo, veio a óbito. Não acredito. Há informações que mudam o estado de humor de outras. Anani estava com uma informação negativa tão carregada de tristeza, dor e sofrimento, que a mensagem que ele deu aos ouvidos de Neemias foi capaz de entristecê-lo e de fazê-lo chorar. Mas escute, a mensagem era carregada de negatividade, mas bateu nos ouvidos da pessoa certa. A Bíblia diz que Neemias começou a chorar, e eles começam a chorar, juntos estão chorando, mas quando Neemias chega para ver Anani, ele chega com alegria, mas quando ouve a mensagem, ele chora junto, se compadece junto, e ele tinha motivo de sobra para viver uma vida oprimida, deprimida, pelo que ele ouviu, mas ele teve que tomar uma atitude. Ou vive chorando pelos cantos, ou vive isolado pelos cantos, ou toma uma atitude de se levantar e buscar força em meio à fraqueza e clamar ao Deus que ele serve. A Bíblia diz que Neemias, então, dada toda a situação, toda a negatividade ali apresentada na mensagem de Anani, ele chora, mas ele se lembra de que não pode viver uma vida toda se esvanecendo na tristeza. Ele tinha que tomar uma postura, tinha que ter posicionamento, ele tinha que se levantar para mudar a história de uma geração, de uma cidade destruída há anos. Ou ele cruzava os braços e chorava e abandonava a causa, ou ele despertava dentro de si a necessidade de despertar também a outros pelo poder, pela intimidade, pela unção, pela autoridade das Sagradas Escrituras. Estamos vivendo um tempo de pandemia, onde a sociedade ainda não entendeu e a comunidade cristã ainda não entendeu. Deus deu uma prova de que é capaz de parar o ser humano em seu tempo e no local onde ele determinou. Mas quando paramos, temos que parar de fato, mediante as orientações da OMS, e ao mesmo tempo viver uma vida de oração, de leitura, aplicação da palavra. Um ano de pandemia, eu acredito que se alguém ficou com desejo no coração de ler a Bíblia toda, já leu a Bíblia toda nesse ano que passou, de orar mais do que orava antes, já orou e continua orando. Mas vivemos um tempo onde o próprio povo se retrai. Neemias também representa a igreja que recebe más notícias, se entristece, é tanta morte acontecendo, é tanto ente querido partindo, Deus chamando da terra tanta gente, mas a igreja não pode se recolher ao seu isolamento, ao seu local de confinamento. A eclésia não pode parar, a eclésia precisa gritar para o mundo ouvir que Jesus é esperança, é o caminho, a verdade, a vida. E se tem alguém que concorda comigo pela fé, levante a tua mão de adorador. Deus está lá de cima olhando para mim e para você e dizendo: vai nessa, tua força, filho meu, filha minha. Não pode haver avivamento se não houver posicionamento e intercessão. E Neemias é um exemplo claro de alguém que, meio à dor e meio ao sofrimento, se levantou para clamar. Irmão, Deus tem visto a tua situação,
Deus sabe o que você tem passado, e como você tem chorado, e como você tem sofrido, como você tem gemido, a porta tem fechado, o dinheiro falta, as contas vão chegando, olha para a despensa, o alimento vai acabando, aí você começa a chorar, mas se lembra de dobrar o joelho, levanta a mão para cima e dizer: o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Aí você se lembra do que o salmista Davi disse, Salmo 37, verso 25: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aí você começa a entender que o Senhor é aquele verdadeiro pastor que não deixa nada te faltar. Ele prepara uma mesa no deserto, na presença dos teus inimigos. Você começa a perceber que a escritura vai se cumprindo, a tua fé vai aumentando, e quando você se dá por conta, já se levantou, já se posicionou e está clamando a Deus. E nesta noite eu vim de Miguel Couto para te dizer que Deus está trazendo resposta para a tua alma aflita e necessitada nesse lugar. Não pode haver avivamento, não haverá avivamento se não houver posicionamento e intercessão. Neemias se posiciona, se levanta e começa a orar a Deus, e na sua tristeza ele ora, na sua tristeza ele jejua, na sua tristeza ele cria, ele arquiteta um plano para reformular Jerusalém, para lembrar-se dos que estavam em profunda tristeza, dor e agonia, em ruínas. Neemias agora está dedicando-se a uma obra que Deus colocou no seu coração. Aí partimos para a segunda etapa desta mensagem. Ele vai até o rei e pede ao rei autorização, mas o rei olha para ele e vê que o semblante dele não é como no dia a dia, sempre sorrindo e servindo com alegria. E o rei diz: por que está triste o teu coração, visto que não estás doente? E ele diz: meu rei, tenho que te pedir uma coisa. O rei diz: pede. Estou triste porque o meu povo está destruído. Estou triste porque há anos ninguém se levanta para mudar o quadro. Estou triste porque eu preciso fazer alguma coisa. Aí adentramos o segundo ponto da mensagem: sem motivação não haverá avivamento nem unidade. Você já percebeu que quando Deus levanta alguém como voz profeta em nosso tempo, é para motivar, integrar, é para motivar e unir. E quando o povo está motivado e unido, o culto fica diferente, a presença desce e se manifesta de forma diferente, o teu lar fica diferente. Você chega em casa e diz: meu Deus, uma presença linda, a mensagem me motivou, a mensagem me encorajou, a mensagem me trouxe de volta ao legado da integridade, da unidade. E agora eu e minha casa damos as mãos e oramos porque sentimos a necessidade de fazer a diferença. Está entendendo? Deus não quer levantar a pessoa de fora para usar para a tua casa, para a tua família, para unir, não. Deus quer usar você, marido, para pegar na mão da tua mulher, na mão dos teus filhos, e começar a despertar o avivamento dentro da tua casa ali. Aí a glória do Senhor também se manifestará dentro do teu lar. E ele então pede autorização e diz: olha, eu preciso de autorização para passar as fronteiras, preciso de autorização para comprar o material, preciso de acesso livre para Jerusalém, porque no meio do caminho ele ia encontrar pessoas que iam tentar pará-lo, no meio do caminho ele ia encontrar obstáculos, mas debaixo da autoridade de seu rei, e em se tratando debaixo da autoridade de seu Deus, todo projeto que começa não pode ser frustrado quando começado no Senhor. E a Bíblia diz que ele pega então e viaja para Jerusalém durante 3 dias em seu animal de carga,
ele chega na cidade e começa a perceber que o que Anani disse aos seus ouvidos nem se comparava com o que seus olhos estavam vendo naquele momento. A tristeza era muito maior, o sofrimento era muito maior. E o texto vai dizer que ele então anda a noite inteira, a madrugada inteira, em volta da muralha, sem abrir a boca para revelar o que estava em seu coração a ninguém dos que estavam com ele naquele momento. A Bíblia diz que ele passou a observar por onde o adversário estava entrando, pelas brechas, pelas fendas, pelas rachaduras, onde o inimigo tinha acesso. Ele passou a noite inteira em intimidade com Deus, em comunhão com Deus e fazendo a parte que lhe cabia. Para começar uma obra, tem que reparar o dano. Para começar um projeto, tem que avaliar o que foi destruído. Para começar uma grandiosidade, tem que analisar os pequenos defeitos deixados como brecha pelo adversário. Quando ele a noite toda passa, identifica o problema, então ele reúne o povo, os magistrados, os nobres, as autoridades que lhe acompanharam na comitiva e que estavam em Jerusalém. E ele começa a motivar o povo. Mas para motivar o povo, ele se depara com dificuldades também. Pois por mais de 70 anos o povo estava em cativeiro babilônico. Do primeiro exílio, do expedito de Ciro, na direção de Zorobabel, e tendo como voz profética Ageu e Zacarias, o povo volta, e volta abençoado, volta com ouro, volta com prata, porque saíram de uma terra pagã, abençoados para reconstruir o templo do Senhor. E Esdras lidera a segunda caravana de exilados. Por isso diz que Esdras e Neemias têm um paralelo de liderança muito forte. Quando Esdras lidera essa segunda caravana de exilados, e eles voltam para Jerusalém, eles voltam, os poucos que voltaram, os mais de 50 mil, eles voltam com uma mentalidade pagã, porque haviam adquirido bens em terra pagã, e agora para abrir mão de tudo, recomeçar na casa do Senhor e viver do sustento do Senhor. Tanto Esdras como Neemias tiveram dificuldade para motivar. Até o dia de hoje, querido, as pessoas cultivam em sua própria alma que o Evangelho é algo que beneficia somente a sua vida financeira. Estão pregando o Evangelho capitalista por aí, estão pregando o Evangelho radical e extremista por aí, onde o ser humano não tem liberdade para cultuar a Deus, ele não tem liberdade para se expressar diante do Senhor, porque o que mais é colocado, denotado, é o capitalismo, e a essência do Evangelho de Cristo está se perdendo através do tempo. É por isso que nesta noite Deus tem levantado o teu pastor, Deus tem levantado a liderança dessa igreja, Deus tem nos levantado como uma voz para que nos posicionemos e voltemos como Martinho Lutero na proposta da reforma. Viu que estava tudo diferente do que estava escrito, mas quem reforma paga preço. Reformar é trabalhar dobrado, é pagar um preço dobrado, pois voltar à essência do Evangelho traduz luta, dor e sofrimento também. Mas todos aqueles que iniciaram o processo de reforma segundo as Escrituras prepararam dias de avivamento,
para a sociedade, a comunidade cristã. Quando nós observamos Finney, Moody, Spurgeon, John Wesley, a gente observa que estes homens de Deus, estudados em seminário, deixaram um grande legado memorial em seu tempo, em sua geração. A gente vê que reformadores começaram uma grande obra e avivalistas chegaram com a unção e autoridade de Deus. E nesta noite eu quero dizer que Deus está te levantando como Neemias para reconstruir, nem que seja a si mesmo por dentro. Eu avanço para a terceira etapa dessa mensagem. Primeiro é: não haverá avivamento se não houver posicionamento e intercessão. Segundo, não haverá avivamento se não houver motivação e integração. Terceiro, não haverá avivamento se você não se colocar diante de Deus. A Bíblia diz que Neemias, quando chega em Jerusalém, vê anos de destruição, e ele começa o movimento da motivação e da integração, e ele traz o povo para junto dele. E então eles começam a trabalhar com uma mão, e com a outra mão eles vão vigiando com armamento. E quem começa um trabalho tem que estar pronto para a oposição. Quem começa uma grande obra tem que estar pronto para a resistência. Pois todo o processo de reforma e de avivamento vai gerar oposição, resistência, calúnia, difamação, contenda, briga, intriga. Vai acontecer, porque quando Neemias começou, Sanbalat, Tobias e Gesem se levantaram para se opor, e a Bíblia diz que eles tentaram de tudo para que a obra parasse e Neemias desanimasse. E eu quero perguntar para você essa noite, querido: por que você parou? Parou porque recebeu informações que mexeram com a tua fé? Parou porque mexeu com a tua alma? Parou porque você percebeu que o que estava fazendo estava desagradando a opositores? Aí você desanimou. Deus estava contando contigo naquela hora, naquele momento em que Ele te tocou, em que Ele te revelou por sonhos, em que Ele falou ao teu coração pela palavra. Eu quero levantar você para fazer a diferença. A gente vê tanta gente que lutou para mudar a mentalidade de outras. Uns tiveram resultados, outros nada tiveram, mas o que importa é que se levantaram, se posicionaram e fizeram alguma coisa. E Neemias é um exemplo clássico de alguém que em nosso tempo está dizendo: posicione-se, interceda, motive quando ninguém mais acreditar, integre, não deixe a pessoa ir embora, puxa ela para perto de você, integra ela e se coloca diante de Deus como instrumentalidade de poder e autoridade. Deus fará de você um legado nesta geração. O que estamos precisando é de homens e mulheres que dobrem o joelho pela liderança, que dobrem o joelho pelo corpo ministerial, que dobrem o joelho pelos adoradores que ministram adoração, que dobrem o joelho em todo o tempo, levantando mãos aos céus, dando graças, como o apóstolo Paulo disse, orando sem cessar, fazendo cumprir o que está escrito,
princípios da palavra geram o despertar do avivamento genuíno. E escute, quem é avivado pelo poder da palavra, ele não vive de momento, ele não vive de proposta, ele vive de propósito. E por onde ele passa, a glória de Deus se manifesta também. Por onde ele passa, os enfermos são curados, mortos ressuscitados, cegos voltam a enxergar, mudos voltam a falar, surdos voltam a ouvir. Basta se posicionar e ser como Neemias, influenciando uma geração sem se deixar ser influenciado. Com a permissão do pastor, fique de pé, por favor. Tantas mensagens o Espírito de Deus colocou no nosso coração. E na hora de consultar a Deus, ele disse: fala isso que eu te mandar falar. Entenda isso. Não haverá avivamento se não houver posicionamento e intercessão. Atos capítulo 2, 120 pessoas aproximadamente estavam se posicionando diante de Deus em oração, e o movimento dos céus abrangeu todo o ambiente natural. E a Bíblia diz no verso 4 que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Provérbios capítulo 1, verso 23 diz: Salomão, em toda a sua sabedoria, atentai nas minhas palavras, porque eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito, e vos farei conhecer as minhas palavras. Joel capítulo 2, verso 28, 29 e 30. E há de ser nos últimos dias, diz Deus, eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Eis que até sobre servos e servas derramarei do meu Espírito. João, na ilha de Patmos, disse: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, vem. E quem quiser, toma de graça da água da vida. O verdadeiro avivamento vai fluir no teu interior. João capítulo 7, verso 38 e 39, que diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no teu interior. Deus está contando contigo nessa noite. Deus está contando contigo como parte elementar neste tempo de angústia, neste tempo de paganismo, neste tempo de idolatria, neste tempo de corrupção. Deus está te levantando na machende calavastrui. Neste momento Ele está te levantando e está dizendo: vai nessa tua força, filho meu. Mas eu sou menor da casa, Senhor. Estou malhando o trigo do lagar, mas é contigo que eu serei. Ainda que você tenha 32 mil do teu lado, eu te mostrarei que não é pela quantidade que a vitória vem, mas é pela disponibilidade de quem está lutando ao teu lado. A lealdade, a fidelidade, e lutarão, gritarão pelo Senhor e por Gideão. Deus nesta noite está te levantando e está lhe dizendo: ore como Neemias orou, motive como Neemias motivou, coloca-se na brecha e tapa os muros da tua casa, do teu ministério, da tua família. Acabe com o acesso do adversário na tua casa. Ele tem dilacerado famílias. Mulheres têm morrido por agressão. Homens e mulheres têm morrido de depressão, muito mais do que Covid. Por quê, pastor? Porque as famílias estão dentro de casa, mas não conseguem se encontrar, não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia juntos, não conseguem consagrar. Seja você um reformulador da questão
familiar. Leve a tua família aos céus. Apresente a tua casa o Deus que você serve. Ande pelas ruas carregando a unção, a graça, a glória do Deus Todo-Poderoso, de maneira que quem olhar para você vai dizer: não mexe com ele não, porque ele é diferente. Não mexe com essa não, porque ela é diferente. A igreja no nosso tempo precisa se posicionar. E quando eu digo igreja, eu digo eclésia. Eu não digo vidas gerando vidas. Eu não digo Abba Pai. Eu não digo rótulos denominacionais. Eu digo um corpo integrado no Espírito Santo. Eu digo ao pé da igreja, à mão da igreja, ao corpo formado. É tempo de manifestarmos a presença da glória de Deus em meio às trevas, à obscuridade. É tempo de se levantar para fazer a diferença. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos e ore nesse momento por aquela vida que você convidou, ou que você tenha percebido ao seu lado que não tem Jesus na vida dela. Aquela vida que se afastou, aquela vida que precisa se reconciliar novamente, estava no caminho e se dispersou. Você é o motivador. Você é quem vai ajudar a integrar essa pessoa. Enquanto me dirijo a você e peço, ore. Eu quero perguntar se nessa noite tem alguém que deseja voltar, correndo para os caminhos do Senhor. Há em nosso meio alguém que deseja, se houver, que levante uma de suas mãos aos céus. Se houver, que entregue sua vida agora ao Senhor. Até o final desse culto você pode procurar o seu pastor, pode procurá-lo e dizer: pastor, eu tive vergonha, porque eu saí, voltei diversas vezes, mas agora eu quero voltar. Procure o seu pastor, procure a um obreiro desse ministério e comunique o seu retorno, a sua reconciliação, e eu tenho certeza que Deus há de abençoar a tua vida nesta noite, deste lugar. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Deus recompense a esta liderança com almas. Seja você um intercessor do seu pastor, seja você um motivador do seu pastor, seja você como Arão e Hur. Quando os braços deles se cansarem, ajude a levantar os braços do teu líder. Seja você alguém que está na brecha, trabalhando, reparando, reconstruindo, reformando, e ao mesmo tempo em vigilância, protegendo a vida daqueles que Deus tem levantado para cuidar da tua alma. Deus abençoe a tua vida nesta noite, poderosamente, em nome de Jesus. Quando orar, ore pela vida do pastor Adriano, pela vida da irmã Gisele, minha esposa. Ore pelo nosso ministério. E eu sei que o poderoso Deus há de fazer coisas espantosas e extraordinárias na sua vida, em nome de Jesus. Amém?